oração pedindo perdão, Pai, perdoa-lhes, e a terceira parte, cegueira espiritual, lembra? Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus está falando isso na cruz, quem que é o público da igreja de Jesus? Então vamos dar uma olhada no público da igreja de Jesus nesse momento. Ele tem ao lado dele 2 malfeitores, certo? Aos pés dele, ele tem os soldados que estão naquele momento lançando sorte sobre a veste de Jesus para cumprir uma profecia. Diz o texto que tem uma multidão que fica de longe olhando para ver o que acontecia. Há um outro texto do Evangelho que diz que Maria e algumas mulheres estavam perto, e elas estavam de uma certa maneira bem perto, porque depois elas vão ouvir uma frase de Jesus, que vai ser objeto de uma outra pregação, das 7 pregações. Bem, tem as autoridades judaicas, que são os responsáveis pela crucificação. A Bíblia diz que eles estão ali zombando de Jesus e dizendo para Jesus: olha, se você então é o Filho de Deus, se você é o Messias, desce dessa cruz. Além das mulheres que estão perto, da multidão, das autoridades judaicas, o texto fala que zombavam, o texto fala que os soldados, eles escarneciam. É uma zombaria num nível maior, num nível de insulto, de escárnio. E eles falavam também para Jesus: olha, se você então é o rei dos judeus aí, para aqueles soldados romanos, eles estão fazendo isso em defesa de Roma, né? Olha só o poder de Roma. Roma está matando aquele que os judeus dizem ser o rei deles, porque para Roma só havia um rei, que era o César. Só ele deveria receber. Aliás, os Césares eles tinham posição de semideuses, né? Eles queriam ser adorados também, alguns até cultuados. Bem, o público de Jesus, então, é esse: malfeitores ao lado, mulheres por perto, uma multidão longe. Quero que vocês façam, mentalizem o cenário. Os soldados lá zombando, e então há muito barulho no momento da crucificação, muita conversa. E, por outro lado, há alguém que está sendo crucificado. Essa pessoa que está sendo crucificada, ela está alternando momentos de lucidez, momentos de desmaio. Ela está sofrendo muito, ela está com muitas dores por causa da crucificação. E ela ouve, entre todos esses sons, ela ouve o som da voz de Jesus. Ela ouve a pessoa que está do seu lado, sendo crucificada, orar ao Pai e pedir perdão, não por si, pelos pecados. Imaginemos, na hora da morte, qual que é a tendência nossa? A tendência nossa é orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Ou seja, a gente está para morrer. Quem está para morrer quer fazer o seu acerto com Deus, não é verdade? Então, era de se esperar daquele ladrão ouvir de Jesus insultos contra Roma, insultos contra os judeus. Ele não só estava sendo crucificado pelos romanos. Se ele fosse crucificado pelos romanos, a lógica é: olha, é um ladrão, mas ele está sendo crucificado pelo seu próprio povo. Aquele ladrão está vendo ao lado dele, quando ele dá aquela olhada, ele vê um judeu sendo crucificado pelo seu próprio povo, seu povo insultando aquele. E ele é um ladrão. Ou seja, além dessa voz de Jesus orando ao Pai, e naquele momento pedindo perdão pelos pecados dos outros, o que faz ele parar para pensar? Ele também ouve o outro ladrão, do outro lado, na outra ponta, que está maldizendo Jesus, que está falando mal de Jesus, que está dizendo: então, Jesus, se você é o rei mesmo, então, olha, salva-te, e também salve-nos, porque a gente também quer sair dessa enrascada aqui. Então, aquele ladrão, em nenhum momento, nenhum texto da Bíblia diz que há um bom ladrão e um mau ladrão. Fala de 2 ladrões. Esse ladrão que agora está pensativo, que ouviu as palavras de Jesus, que ouviu o outro ladrão também falando, ele para para pensar na vida dele, na trajetória dele, em tudo que ele fez.
E ele começa a reconhecer algumas coisas que o diferencia daquele ladrão. Embora sejam dois ladrões, a minha pergunta para nós hoje à tarde: o que diferencia um ladrão de outro ladrão? Aquela cruz representa a história de toda a humanidade. O justo morrendo, o Cordeiro Santo de Deus, que não tem pecado, aquele que tira o pecado do mundo, está morrendo ali. E naqueles dois homens que estão morrendo, a figura de dois, aliás, a figura de todos os homens da humanidade, nesses dois homens que estão morrendo. Pense por um momento. Ou nós somos o ladrão que, no último momento de sua vida, encontra ainda forças para blasfemar, encontra ainda atitudes contra Deus e permanece no pecado, e permanece no pecado, ou você tem a atitude daquele ladrão que reconhece o seu pecado e se reconhece pecador e vê em Jesus Cristo justiça suficiente para perdoar o seu pecado. Nenhum ser humano escapa disso. Ou ele se enquadra nesse perfil de alguém que rejeita Cristo, ou ele se enquadra no outro perfil de alguém que aceita Cristo. Quando todas as coisas forem somadas, o que vai permanecer? Vai permanecer aquele que fez a obra de Deus. E esse é o momento para a gente conversar no futuro em relação a fazer a obra de Deus. Deixa isso entre aspas aqui. Bem, ele ouve Jesus, ele ouve todos os insultos ao redor, ele ouve aquele homem que também se parece com ele, porque eles são ladrões. Então, o que diferencia aquele homem? Não é o aspecto religioso, porque eles não são figuras religiosas, eles não são figuras de nenhuma santidade, eles são pecadores e criminosos. E eles sabem que são criminosos, e sabem que estão ali pelos crimes que eles cometeram. Não é verdade? Eles têm essa consciência. Um demonstrou essa consciência, o outro não. O outro ainda estava tentando fugir daquela cruz. Ou seja, se não é o aspecto religioso, também não é o aspecto legal. Porque legalmente falando, eles estavam condenados. Eles foram condenados por um júri. Então é claro que a gente sabe pelo julgamento de Jesus que o júri não era confiável, mas legalmente falando eles estavam condenados. E também não é pelo aspecto moral, porque eles eram criminosos, eles eram ladrões. E se você se lembrar da parábola do bom samaritano, Jesus conta uma parábola que reflete como era a violência nos dias de Jesus. Porque ele fala que os homens, ele dá uma ideia de como que era o caminho entre Jerusalém e Jericó. E ele fala que um homem estava passando por aquele caminho e ele foi atacado por ladrões, e aqueles ladrões não só roubaram aquele homem, mas usaram de tanta violência que ele ficou, a palavra no grego lá, ele ficou semi-morto. Ele ficou quase morto, caído, da parábola que Jesus contou. Jesus não estava simplesmente inventando uma história. Ele estava contando, ele estava usando uma situação que acontecia repetidas vezes. Flávio José, que é um historiador da antiguidade, ele disse que eles eram tão violentos e eles roubavam tanto. Quando não tinha ninguém para roubar, eles davam jeito de roubar a si mesmos lá. Então, era uma estrada perigosa. E a morte de cruz que os romanos destinavam para os criminosos era para os criminosos que não era para o ladrãozinho de galinha, para o furtador, não era. Ok? Então ele sabia da situação. Agora vamos ver então o que esses homens, o que diferenciou, porque não foi o aspecto religioso, não foi o aspecto legal, não foi o aspecto moral, não foi a moralidade. Então o que diferencia um ladrão do outro? Está lá no verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Agora, olha, observe. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo
que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos analisar o que o ladrão fez que o diferenciou. Verso 40. Ele observou ao redor e ele repreendeu, ele teve força ainda para repreender o outro ladrão e disse: nem mesmo temes a Deus estando sob igual sentença? Eu disse para vocês que os ladrões representam toda a humanidade. Qual é a sentença que toda a humanidade tem diante de Deus, na justiça de Deus? A sentença é que todos estão mortos e condenados. Todos estão mortos e condenados, porque não há um justo, Paulo disse em Romanos, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que teme a Deus, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Efésios também conta a mesma história no capítulo 2, dizendo que nós éramos por natureza, antes de conhecer Jesus Cristo, por natureza filhos da ira, amaldiçoados, mortos no pecado. Essa foi a condenação lá em Adão, quando nós perdemos aquela boa parte da imagem de Jesus Cristo em nós, porque nós fomos feitos à imagem de Jesus Cristo, feitos à imagem e semelhança de Deus. E o Novo Testamento vai dizer que essa imagem e semelhança é a imagem do Filho Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas, é o que diz Hebreus capítulo 1. Depois em casa, gaste um tempo e leia o capítulo 1 de Hebreus, vocês vão ver essa revelação de Deus. Hebreus capítulo 1 começa: tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, criador de tudo que há. E aí vai falando da divindade de Jesus Cristo, de como Ele é Deus. Bem, esse homem fala sobre temor a Deus. Ele disse: olha, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Quando o homem se vê sentenciado, quando o homem vê a sua condenação, é que ele está perto, pelo Espírito de Deus, de ser salvo. Porque, observe bem, o ladrão está lá, crucificado, ao lado dele um outro homem crucificado também. Não foi o poder de Deus e a graça de Deus tão forte? Como é que ele percebeu que aquele homem que estava crucificado ao lado dele, que estava todo mundo xingando, era o Filho de Deus e poderia salvá-lo? Como é que ele percebeu isso? E por que o outro ladrão, que também era ladrão, não percebeu isso? Agora, a graça de Deus veio e foi derramada sobre ele naquele dia. A graça de Deus foi derramada e alcançou o coração dele. E ele começou a perceber e a ver as coisas ao seu redor. E o que ele vê ao seu redor? Ele está dizendo aqui para nós: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O homem, quando percebe, mesmo sem ele conhecer os elementos da doutrina da justificação, mesmo sem ele conhecer os nomes teológicos, o Espírito Santo, que tem essa função, a Bíblia diz que o Espírito Santo, entre tantas funções, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo mostra para nós o perigo que a nossa alma está correndo, o perigo e aí, vendo a nossa destruição, vendo pela graça de Deus que nós precisamos ser salvos, ele olha para Jesus e ele vê em Jesus alguém que pode salvar. Nós, na verdade, com justiça, não só pelos atos que eles fizeram contra as pessoas, pela violência, pelos roubos, não só por isso, mas pelo que eles fizeram contra Deus. Então, que até agora está diferenciando um ladrão do outro ladrão, é que um ladrão está percebendo a sua miséria, um ladrão está percebendo que é miserável, que é pecador. Vocês se lembram de Jesus falando sobre aqueles dois homens que foram orar, e um falava assim: olha, Deus, e aí citava Abraão, Moisés, e dizia: olha só, eu sou judeu,
e toda aquela coisa que Paulo desenvolve depois, né? Eu sou judeu, circuncidado ao 8º dia, veja como eu sou filho das alianças, o meu povo é o povo das promessas, e quanta coisa um judeu não poderia achar na história para justificar a si mesmo. Mas enquanto ele fazia tudo isso, como se hoje alguém dissesse assim: olha, Senhor, olha como eu sou crente, eu sou lá da Comunidade da Graça, eu sou lá da Igreja Bíblica, eu sou lá da Assembleia de Deus, Senhor, olha, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou líder de célula, eu canto no coral da igreja, eu sou o regente do coral, eu sou líder dos jovens. Olha, Senhor, olha só como o Senhor, olha só, eu sou dizimista, eu dou dízimo, eu oferto na tua causa e na tua casa. Olha, Senhor, quantas coisas boas, vocês estão entendendo? E o outro homem do outro lado batia a mão no peito e falava: Senhor, sê propício ao meu pecado. Porque ele se sentiu pecador, ele sabia que ele era pecador, e falou assim: Deus, faça propiciação, é isso que quer dizer a palavra, faça propiciação pelo meu pecado. Ou seja, alguém que está orando, está vendo em Jesus a dignidade, a justiça, a santidade, o amor, o poder, tudo que há de beleza em Jesus, de alguém que pode morrer pelo meu pecado, morrer pelo seu pecado. E foi isso que Jesus fez, morrendo a nossa morte. E aquele ladrão crucificado, mesmo no último momento da sua vida, ele começa a olhar e ver: olha, ainda há uma esperança para mim. Aquilo começa a abrir, sabe? Nós lemos um dia aqui o texto, só para refletir, para lembrar. A Bíblia diz assim: que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então as pessoas estão cegas, e elas precisam ser acordadas, elas precisam de um chacoalhão. A graça é o chacoalhão de Deus. É como se, já ilustraram aí, né? Como se toda a humanidade caminhasse para o abismo, mas está cega, está vendo com os olhos vendados, e continua caminhando, e o abismo está lá. Quem vê de fora está vendo que está caminhando para o abismo, que vai cair no abismo. E Deus é a pessoa que vê de fora, né? A graça nos alcança e nos tira de lá. Porque pela nossa inclinação a gente continuaria indo, continuaria no pecado, continuaria caminhando para a condenação. Mas a graça vem e fala: abre os nossos olhos, e aí você toma aquele susto, e você vê o abismo, e você vê Jesus, e você vê a cruz, você vê a morte de Cristo, e ele está vendo Cristo crucificado. Nem ao menos temes a Deus, estamos sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Então, que Dona Terezinha merece, que Thalita merece, que Leandro merece, que Marco Aurélio merece, que o Gil merece, que nós merecemos é a condenação. Nós merecemos, não tem um homem que não mereça ser condenado ao inferno. Esse é o primeiro elemento para começar a entender as coisas, começar a abrir os olhos. Se todos nós aqui, se morrermos agora, se a questão for meritória, se a questão for mérito, nós merecemos o inferno. Nós merecemos a condenação pelos nossos pecados. Um pecado só. Eu não estou dizendo todos os seus pecados somados. Aliás, eu não estou dizendo... Vamos pegar só os dessa semana, de segunda a domingo. Vamos tentar fazer uma continha, se é que dá para fazer isso. Não dá. Mas eu estou dizendo, apenas um pensamento que você teve essa semana, um pensamento ruim, um sentimento no coração, uma coisa ruim, é suficiente para te condenar, porque Deus é santo e Deus não faz esquemas com o pecado, não faz jogos com o pecado. Ele não pode, na santidade dele, nos receber, mas ele nos ama e ele nos quer receber. Ele nos ama tanto que ele dá o seu filho. Ele programou, ele projetou, ele desenhou a morte do filho dele lá na eternidade, quando você não tinha nascido, você, eu, quando nós não tínhamos nem nascido ainda. Jesus já estava lá pronto para ser o sacrifício pelo nosso pecado, mesmo antes dos primeiros pais pecarem. A provisão de Deus já estava lá, porque a Bíblia diz que é antes da fundação do mundo, capítulo 1 de Efésios, antes da fundação do mundo, a graça de Deus já estava manifestada. Então, o amor de Deus por nós, em nos tirar, em nos livrar, é um grande amor. É um negócio para a gente parar hoje à noite assim e ficar: Deus, como é que em meio a tantos pecadores, sabe a história de Noé? É uma boa ilustração para nós. Em meio a uma humanidade toda pecadora, toda pecadora, a graça de Deus encontra Noé.
e se derrama sobre a vida dele. A gente poderia citar tantos outros nomes da Bíblia: Abraão, Moisés, José, tantos outros homens. O que esses homens fizeram de especial? Eles quebrantaram o coração na presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz para nós o segredo. Qual que é o segredo? Coração contrito e quebrantado. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Esses dias eu falei, acho que foi na reunião aqui no último núcleo. A gente não tem experimentado Deus secar as nossas lágrimas porque a gente não tem chorado. Se a gente for para o nosso quarto, para o nosso espaço, e se a gente derramar a nossa alma diante de Deus, nós vamos experimentar o Espírito Santo consolando, porque Ele é o Consolador, Ele é quem consola. Ele quer consolar a nossa alma, Ele quer nos tratar como filho, Ele quer nos conduzir ao Pai. Aliás, Ele nos conduz a Jesus em primeiro lugar, e Jesus nos conduz ao Pai, se a gente quer obedecer aí uma hierarquia da Trindade. Mas não importa, nós estamos falando de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele está atuando em nós.